Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar falando sobre o tema do grande conflito, com foco especial no tema da lei de Deus, que está no centro do debate, da controvérsia entre Cristo e Satanás. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. A nossa equipe já está aqui a postos para estudarmos juntos com você a Palavra de Deus nessa temporada que está simplesmente maravilhosa, porque estamos estudando o tema do grande conflito. E é muito bom ter a sua companhia conosco a cada semana para podermos juntos, nos aprofundarmos nessa temática tão especial. Bom, e para a gente conversar sobre isso, você sabe, ao longo de toda a temporada, gente de Deus, que vem aqui, pastores escolhidos, para conversar conosco sobre esses assuntos tão, às vezes, complexos como esses, mas que trazem tanta luz para a nossa vida. Eu apresento para vocês mais uma vez aqui o nosso amigo pastor Elmer Guzman. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Olá, colegas, um prazer estar aqui. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Prazer todo nosso estar com você, Elmer. Pastor André Oliveira, que bom receber você, irmão. Seja bem-vindo. Que alegria também estar aqui com vocês mais uma vez e com os nossos amigos. E aproveito aqui para mandar um abraço para os nossos colegas lá da Casa Publicadora Brasileira, que nos dão tanta alegria lá pela convivência, pelo trabalho ali. É verdade, um abraço para os nossos amigos e colegas ali. Pastor Adolfo Soares, que bom ter você de novo aqui com a gente, amigo. Seja bem-vindo. Uma alegria estar com você, com os amigos. Eu queria enviar uma saudação especial para meus colegas de trabalho da Divisão Sul-Americana, os departamentais, lá em Brasília. Que Deus abençoe a eles, muitos deles viajando agora, atendendo às igrejas, às demandas. É uma bênção poder servir a Deus. É verdade. Pastor, ora para a gente, por favor. Querido Deus, obrigado porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, e estudar esse tema hoje tão importante. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento para ler, compreender e viver os Teus ensinamentos. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. 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 Na origem dessa controvérsia, desse conflito, dessa inimizade cósmica entre Cristo e Satanás, está o fundamento do governo divino, que é a lei de Deus. Como Satanás queria desestabilizar o governo de Deus, tirar o governo de Deus, usurpar esse governo, ele resolveu afrontar a constituição do governo divino, que é a sua eterna e imutável lei, que é um reflexo do seu próprio caráter, do caráter de Deus. Apocalipse 12:17, que é o verso para memorizar dessa semana, reflete bem esta guerra e apresenta a ira do dragão, Elmer? E caracteriza aqueles que se identificam do lado certo da história. Nós terminamos a lição passada no Santo dos Santos, nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, entrando no Santo dos Santos, começando uma obra de juízo e salvação, aplicando o seu sangue, como se fosse o propiciatório, ele é o propiciatório, e a lei embaixo do propiciatório, essa linda visão equilibrando o caráter de Deus como sendo justo e misericordioso ao mesmo tempo. Não é sua justiça em detrimento à sua misericórdia, tampouco a sua misericórdia em detrimento à sua justiça, mas ele é ambos. A sua santidade, a sua misericórdia são reflexões dos seus atributos morais. E agora nós chegamos nessa visão do grande conflito entre Apocalipse capítulo 12 até Apocalipse capítulo 14 e temos uma noção tanto interessante sobre esse povo de Deus no tempo do fim que precede a volta de Jesus. Apenas resumindo, o dragão está irado, ele persegue a mulher, o povo de Deus não consegue atingir a mulher, depois ele persegue o filho da mulher, o Senhor o arrebata, ele continua perseguindo essa mulher, a terra protege essa mulher, o povo de Deus, por 1260 anos, nós já vimos tempos metade de um tempo, e depois, no final de Apocalipse capítulo 12, verso 17, nós temos uma característica do resto dessa mulher, do remanescente dessa mulher, do remanescente desse povo de Deus, dessa igreja cristã, e a descrição é assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência
E daí descreve assim: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui nós temos uma descrição muito interessante sobre esse povo, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Em outro momento fala sobre a fé de Jesus. Em outras palavras, mandamentos, a Torá, a lei de Deus, e Jesus, o Messias. Interessantíssimo, quando a gente olha para as religiões que têm o cânon, a Bíblia como um autoritativo, nós vemos, por exemplo, que os judeus, eles têm a Torá, eles têm a lei, mas não têm o Messias, né? Não aceitam Jesus como Salvador. Agora, quando a gente olha para a cristandade como um todo, eles sustentam, são cristãos, eles têm o Messias, Jesus Cristo. Mas porque, por vezes, rejeitam um ou dois mandamentos, eles não valorizam, honram a lei. É interessante notar que Tiago, capítulo 2, verso 10, tem um texto muito importante para a nossa reflexão, principalmente quando a gente fala em relação ao sábado, um dos mandamentos que é esquecido e rejeitado pela cristandade como um todo. O quarto mandamento diz assim, Tiago 2, verso 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, ter os mandamentos de Deus, ou guardar os mandamentos de Deus, não é um buffet à la carte, né, que a gente escolhe o que quer, mas é o pacote inteiro. Porque, obviamente, esses mandamentos, eles refletem o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Em última instância, nesse grande conflito, é isso que está em jogo. Uma acusação contra o caráter, a lei de Deus. É engraçado que os adventistas muitas vezes são acusados de serem legalistas por causa da ênfase na guarda do sábado, ou porque dizem que o sábado deve ser guardado. Mas algumas pessoas que fazem essa acusação contra os adventistas, supostamente são guardadores da lei de Deus e enfatizam a guarda de mandamentos. Inclusive entram em debates políticos, na atualidade, seríssimos, né, e que são legítimos. Por exemplo, a guerra contra o aborto, que é uma guerra legítima, né, usam, inclusive, o sexto mandamento, não matarás, né? E ninguém acusa essas pessoas e eles não se sentem legalistas porque estão evocando a lei de Deus como parâmetro para uma defesa moral importantíssima. E por que acusa-se os adventistas de serem legalistas por usar a mesma lei, mas agora um outro mandamento? Não faz muito sentido essa argumentação. Eu estava pensando isso esses dias, né? Há uma contradição, uma incoerência muito forte no mundo cristão hoje ao rejeitar não a lei de Deus, mas uma parte essencial da lei de Deus, o que, como você acabou de ler, joga o resto da lei de Deus fora. Né? Exatamente. Na lição de sábado, é dito no segundo parágrafo, que o objetivo de Satanás, desde o início, tem sido impedir a adoração a Deus mediante a subversão da lei divina. O que está por trás dessa tentativa do inimigo de atacar o fundamento do governo de Deus? Porque os 10 mandamentos encerram em si os princípios do governo de Deus. E se ele quer atacar a pessoa de Deus, a sua soberania, o seu governo, ele tem que ir à raiz. Ele ataca os 10 mandamentos. Nós, como adventistas do sétimo dia, temos uma compreensão muito clara a respeito da importância dos 10 mandamentos. Eu quero resumir aqui em algumas frases. Os 10 mandamentos, para nós, expressam o amor de Deus e a sua vontade em relação à nossa conduta como seres humanos. Outro ponto. Os 10 mandamentos são obrigatórios a todas as pessoas, em todas as épocas. Os 10 mandamentos constituem a base do concerto de Deus conosco, o seu povo. Os 10 mandamentos, conforme já foi mencionado aqui, o André repetiu na lição anterior, os 10 mandamentos são a base do julgamento de Deus. Os 10 mandamentos despertam o senso da necessidade de um Salvador. Não é uma observação legalista, porque os 10 mandamentos não são um fim em si mesmo, mas nos apontam para um Salvador. E algo muito importante, a obediência aos 10 mandamentos é fruto da salvação, não motivação para a salvação. A obediência aos 10 mandamentos desenvolve o caráter cristão e resulta em uma sensação de bem-estar. A obediência aos 10 mandamentos é evidência do nosso amor a Deus e da nossa solicitude, compromisso com os seres humanos. A obediência aos 10 mandamentos é pela fé. E, finalmente, a obediência de fé aos 10 mandamentos fortalece o nosso testemunho, porque a obediência, fruto do amor, torna-nos pessoas diferenciadas.
isso provoca uma reação, uma forma de testemunhar. Exatamente. É interessante que o Elmer estava falando sobre Apocalipse 12, 17. Ali, Deus não especifica o nome da igreja, mas ele fala quais são as características, né, desse povo, né? Ele manda dizer qual que é o tipo de pessoa que faz parte desse povo remanescente, e uma das características básicas é justamente o seu apego à lei de Deus, né? Ou seja, que é aquela ideia de restauração, né, da lei de Deus como um recado final para os últimos dias da história da Terra, né? André, ainda nesse ponto, para você continuar no seu raciocínio, Apocalipse 12, 17 diz que o dragão se irou contra a mulher e os restantes da descendência dela, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então veja, a ideia é que o dragão está irado. O mesmo ser que se irou contra Deus no céu e atacou a sua lei. Então, qual é o motivo da ira do dragão no tempo do fim, Apocalipse 2,17? O mesmo motivo da origem do conflito, a lei de Deus. Se esse povo remanescente não tivesse a característica da guarda dos mandamentos, se esse povo, descrito como remanescente, não tivesse essa característica de guardar os mandamentos, Satanás não estaria irado contra eles. Porque a ira está vinculada com a obediência à guarda dos mandamentos. Exatamente. E é interessante que ele está irado porque essa lei reflete o caráter de Deus que ele questiona, né? Ele questiona o caráter de Deus. E uma outra questão aqui, em relação ao 12:17, é que Satanás, que está irado contra a igreja de Deus, né? Ou seja, o dragão aqui, né? Ele usa os seus instrumentos ao longo da história, né? Usou Roma, né? Usou depois o cristianismo medieval, né? O poder medieval, e nos últimos dias vai usar um outro poder que a gente vai estudar, claro, mais para frente ainda, que persegue o povo de Deus, que é ligado a essa lei aqui, né? Exatamente. Vamos com quem agora? Vamos lá. Eu acho que o santuário e a lei nos trazem uma conexão muito bela. A gente volta para Apocalipse 11, 19, porque nós notamos justamente que o Santo dos Santos está aberto e no Santo dos Santos você tem a Arca da Aliança. A gente enfatiza geralmente na Arca da Aliança a Torá, a lei de Deus, os 10 mandamentos, que são os preceitos de Deus, da governabilidade divina. Mas no santuário terrestre, nós devemos nos lembrar também que ali tinha o maná, né? O maná escondido ali. E também tinha uma vara que floresceu de Arão. A narrativa do maná faz apologia ao sábado também. Claro. Caía 6 dias por semana, no 7º não caía. E ali Deus mostrava que ele era gracioso e cuidaria de seu povo, se ele confiasse na provisão dele. A vara de Arão, mesma coisa, mostra a governabilidade divina. Deus é o líder do povo, o povo se confiasse no governo, na liderança de Deus, ia dar tudo certo. Os desastres do povo de Deus no deserto eram desastres porque eles não confiaram no governo de Deus. E quando a gente não confia na liderança, no governo de Deus, a gente quebra a sua lei. Então a gente tem que conectar essas duas ideias. A lei de Deus, ela é a base do governo, a gente tem que confiar em quem governa, em quem lidera. Deus, ele provou que ele foi fiel no passado. A gente pode ter confiança de acreditar quando a gente passa pelos conflitos e provações no futuro. É muito bom você trazer a lembrança da presença do maná escondido na arca e a conexão do maná com a teologia do sábado. Porque, como você bem colocou, o maná caía 6 dias por semana. E a orientação divina era de que o povo poderia colher maná dobrado na sexta-feira porque ele não cairia no sábado. Porque Deus pede para a gente descansar no sábado, porque ele também descansa no sábado. Ou seja, ele não ia trabalhar, a fábrica divina de produção de alimentos não ia funcionar no 7º dia. A Superbom do céu não funciona no sábado. Então Deus diz, olha, pode colher dobrado na sexta-feira. E, de novo, você mencionou, né? Isso é uma referência ao governo de Deus, à orientação de Deus e à confiança em Deus. Do mesmo jeito como aqueles que guardam os mandamentos de Deus hoje, incluindo o sábado, podem confiar na provisão divina e no cuidado de Deus. E em Êxodo 25, 16, indo aqui para a pergunta número 1, de domingo, eu leio, e você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Devido aos 10 mandamentos serem a transcrição do caráter e da vontade de Deus, nós imaginamos então que os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus,
tornavam aquela peça mais preciosa. Imagina você a sensação do povo de saber que ali dentro estavam as ordenanças de Deus, registradas pelo próprio Deus. Isso atribuía àquele espaço e àquele móvel uma importância muito grande. E pensamos então que a arca, a sua função era guardar e resguardar esses 3 elementos que nós estamos mencionando, que o Elmer acabou de lembrar aqui também. Exatamente. Agora, é interessante que os cristãos, no mundo cristão, ao longo da história, foram criando, né, desculpas para destruir a lei de Deus. Por exemplo, uma das ideias a gente já mencionou aqui, que é o dualismo, né? Porque se lá no céu você não tem espaço, não tem tempo, então não faz sentido aqui você continuar com o sábado. Uma outra ideia, outro engano que surgiu foi a questão do dispensacionalismo, ou seja, eles compartimentalizam a história da salvação em alianças diferentes. Então teve alianças do Sinai, então, ou seja, a lei só valeu para o povo do tempo do Sinai, do tempo da lei. Então no Novo Testamento já seria uma outra lei. E são maneiras arbitrárias de tentar destruir aí uma verdade bíblica, né? São maneiras arbitrárias, porque quem é que está tendo a iniciativa de anunciar isso, né? Com base em quê? Qual foi a revelação, né? É algo arbitrário, né? Ou seja, o ser humano, por uma escolha pessoal, ele se atreve, né, a lutar contra a própria lei de Deus, tentar derrubar a lei de Deus. Claro que ele não consegue, né? Mas ele tenta, pelo menos, com esse tipo de engano, né? Com esse tipo de proposta, né? É muito bem lembrado, porque a nova aliança, ela não fala de troca de conteúdo, ela fala de maturidade do indivíduo. Né? Jeremias 31 e Hebreus 8 são muito claros, Hebreus 8 citando Jeremias 31, né? De que com a nova aliança, as pessoas não precisariam mais ser ensinadas, porque elas já teriam a lei no próprio coração, né? Então, não é que vai ter uma outra lei ou que elementos da lei vão ser retirados, é que as pessoas teriam condições, por meio da atuação do Espírito Santo, depois do advento de Cristo, de cumprirem a lei pela graça divina, né? Até o advento de Cristo, a humanidade, especialmente o povo hebreu, estava na infância, por isso precisava da lei como pedagogo, como tutor, como aio, para conduzi-los. Mas com a plenitude do tempo, há uma maturidade cristã com a nova aliança, que faz exatamente isso, tira a lei das tábuas de pedra e coloca a lei no coração. É o que você já mencionou em outros episódios aí. Era uma relação de heteronomia, a lei externa, para uma relação de autonomia, a lei dentro do coração da pessoa. Então, a Bíblia é muito clara, né? A lei de Deus é eterna e imutável e deve ser obedecida pela graça. A gente vai fazer um intervalo bem rápido, a gente está estudando o tema do grande conflito e a gente está entrando nos pontos centrais, a gente queria a sua atenção, não saia daí, a gente vai fazer um intervalo ali agora para a gente respirar um pouquinho, para você também tomar uma água, mas não se lembre que o programa volta já já. Estamos de volta para continuar estudando o tema do grande conflito com você. E você sabe que o programa Lições da Bíblia é baseado na Bíblia, tal como o seu ensino é sistematizado no nosso guia de estudos, que é a lição da Escola Sabatina. E nós gostaríamos que você tivesse também acesso a esse guia de estudos tão maravilhoso que tem abençoado nossa vida aqui. Nós 4 que estamos aqui somos assinantes desse guia, temos esse guia que chega à nossa casa todos os dias abençoando a nossa vida e a nossa família. E você também tem esse privilégio, né? Você já assinou o guia de estudos? Já fez a sua assinatura? Já adquiriu? Ah, pastor Vinícius, como é que faz para fazer isso? É muito simples, é só você acessar o site cpb.com.br e você vai poder também ter o guia de estudos do programa Lições da Bíblia para cada dia poder estudar a palavra de Deus. Vamos continuar estudando o que está no nosso guia de estudos aqui. A gente está falando sobre a lei de Deus, que está no centro desse debate entre Cristo e Satanás. Pastor Adolfo, nós temos um texto em Apocalipse 11:19, que ele é muito interessante, já foi citado aqui, mas que traz a Arca da Aliança, né, como esse local em que está a lei de Deus ali.
De fato, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança. Essa foi a percepção de João. Os adventistas do sétimo dia dão muito valor a esse texto também. E os nossos pioneiros, ao estudarem o tema do santuário, perceberam nesse texto a imutabilidade e a perpetuidade da lei. Por quê? Porque se ela foi vista no santuário, então ela não foi eliminada na cruz, como alguns pretendem ou alguns argumentam. Essa ideia era muito clara na igreja e nós, como adventistas atuais, entendemos que funciona dessa forma mesmo. Mas da mesma maneira que a lei aparece depois do Sinai, nesse texto, ela também precede o Sinai. Poderíamos citar 2 Pedro 2,4, o fato de que Lúcifer e seus anjos pecaram, revela que havia lei. Pecado é transgressão da lei. Se pecado é transgressão da lei, então havia a lei. Mas é um texto significativo que nem sempre nós lembramos, mas eu queria lê-lo aqui rapidamente, em Gênesis 25, aliás, Gênesis 26, 5. Antes do Sinai, o que é dito sobre Abraão? Gênesis 26, 5. É dito o seguinte, Gênesis 26, 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Perfeito. A lei não começou no Sinai. Ela está na frente, está antes do Sinai. Moisés ensinou, diz Êxodo 18, 16, os estatutos e as leis antes do Sinai, porque o oferecimento da lei está alguns capítulos depois, algum tempo depois. Então, essa importância da lei antes do Sinai, depois do Sinai, não é um capricho dos adventistas. É uma leitura consciente da palavra de Deus. Exatamente. É um ponto importantíssimo, porque a lei ela é necessária até no mundo perfeito, sem pecado. Porque pensa no mundo perfeito, sem pecado, onde a sua criação de Deus é livre, tem livre-arbítrio. Se não tivesse uma lei, um norte, essas liberdades elas iriam entrar em conflito em algum momento. Mas agora o governo de Deus, ele tem uma lei que é uma lei moral, que é baseada no seu próprio caráter, e agora isso ordena todo o vasto mundo criado e assim por diante. Exatamente. Esse mundo é perfeito exatamente pela presença de uma lei e de uma obediência perfeita a essa lei, né? O que faz o nosso mundo imperfeito é a ausência da lei ou a quebra dessa lei a todo momento nesse mundo, né? No livro O Grande Conflito, existe um texto assim importante que diz assim: se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei depositada na arca da terra era uma transcrição exata da lei que está na arca do céu e que a aceitação da verdade sobre o santuário celestial envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento. E nisso estava o segredo da intensa hostilidade contra a harmoniosa exposição das Escrituras que revelavam o ministério desempenhado por Cristo no santuário celestial. E eu fiquei pensando sobre esses conceitos e, por exemplo, sobre um texto como o de Salmo 119, 142, que fala assim: a tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Então, nesse contexto, pensando nisso, eu cheguei aqui a algumas conclusões, né? Primeiro, a lei escrita em tábuas de pedra, né, que Deus escreveu com seu próprio dedo e colocada lá na arca, então ela era uma cópia, como a gente acabou de ler aqui, exata do original que está na arca do santuário celestial. Então isso significa que a lei já existia antes de ser promulgada lá no Sinai, ela já existia. E antes de Deus escrever com seu dedo aqui em tábuas de pedra, ela já existia, mas Deus transcreveu para nós. Então é bom enfatizar que Deus fez questão de escrever com seu próprio dedo essa lei, né? Não assim, para que a gente não tivesse dúvida, né, de que essa lei ela não pode ser mudada. E ele é que é o legislador, né? E ele precisaria, se ele fosse mudar, o que seria até estranho, porque se Deus ele é perfeito e santo e eterno, ele faria uma lei que não precisaria de modificações, né? Será que Deus precisaria mudar a sua própria lei, né? Que é a constituição dele, que é a transcrição do seu caráter mudaria, né? Isso seria impensável, né? Então, a gente precisa enfatizar isso aqui. E um outro ponto que eu anotei aqui é que a lei é descrita como eterna e o modelo de todos os itens do santuário também
foram mostrados ali, esse modelo foi mostrado a Moisés no monte, né? E um outro ponto, esse texto aqui que foi mencionado pelo Adolfo aqui, de Apocalipse 11, 19, lá no final da Bíblia ele menciona que a Arca da Aliança ainda, a gente já mencionou isso aqui, eu acho que é bom enfatizar, está lá no Santuário Celestial, num período que se refere ao tempo do fim, ou seja, desde o começo da Bíblia até o final, não há um indicativo, né, de que o conteúdo dessas tábuas tenham sido alterados, né, ou seja, isso é muito importante para os últimos dias nessa questão, né. Exatamente, como você mencionou, Deus fez questão de escrever essa lei com o seu próprio dedo, ou seja, Ele não deu a ninguém a atribuição de escrever o seu próprio caráter, não existe interferência humana nenhuma. Na própria Bíblia, embora ela seja inspirada por Deus, existe o estilo humano, né? A cultura humana interferindo no texto, e Deus optou por ser assim mesmo, a revelação dele na Sagrada Escritura. Mas nessa seção das Escrituras, que são os 10 mandamentos, ele disse, não, aqui eu vou escrever, é o meu estilo, porque é o meu caráter, e ninguém pode ter dúvida nenhuma daquilo que está revelado aqui. Jesus disse assim, em Mateus 5, 17 e 18, que ele não veio revogar a lei nem os profetas, mas veio para cumprir. E ele viveu isso, ele não pecou, ele viveu uma vida santa, e ele disse depois para os seus discípulos, se vocês me amam, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, muitas pessoas, elas entendem a lei contrária à fé, ou contrária ao que Jesus faz na cruz por nós, mas em realidade, porque a lei é santa, justa e boa, porque ela é um reflexo do caráter de um Deus que é santo, justo e bom, a gente percebe que seria contraditório Deus abolir algo que Ele estabeleceu no seu governo moral. Ou talvez alguém que está nos assistindo possa pensar, esses camaradas só conseguem fazer conexão do sábado com a lei. Então vamos ler Deuteronômio 5,15. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Há uma conexão muito clara entre o sábado e a lei. Mas o sábado, que já era memorial da criação, aqui é apresentado como memorial da libertação. Uma conexão evidente e muito bonita que há. O sábado como memorial da redenção. Nós, adventistas, a partir desse texto, Deuteronômio 5,15, entendemos que o Senhor pretendia que o repouso do sábado semanal, se corretamente observado, representasse constantemente libertação. Claro, hoje ainda... Só um parênteses, porque o que você está falando é profundo demais. Ninguém tem dúvida que a Páscoa é um símbolo de graça e salvação. E a Páscoa é exatamente libertação. É a festa que celebra a libertação dos israelitas da escravidão egípcia. E a Páscoa representa a cruz de Cristo. Quando Cristo morreu, ele cumpriu o tipo da Páscoa. E aí o texto que você acabou de ler conecta a libertação / Páscoa com a guarda do sábado. Exatamente. Então, hoje nós não temos um Egito para transpor. No entanto, precisamos escapar ainda da escravidão, da ganância, do lucro, das desigualdades, do pecado, do egoísmo, do orgulho, da soberba. E o sábado, então, se transforma nesse elemento de redenção. Então, ele é um sinal que nos leva a algo muito maior do que ele próprio. Olha, tem uma contradição muito grande dizer que quem guarda o sábado crê na salvação pelas obras. Porque o próprio sentido de sábado é contrário à obra. O sábado é a ausência de obra. Então, quando nós descansamos no sábado, nós estamos descansando nas obras de Deus. Então, quando paro para repousar no sábado com a minha família, chega a sexta-feira, no pôr do sol, reúno meus filhos, a minha esposa, eu estou celebrando o fato de Deus ter sido meu Criador, feito o mundo em 6 dias e descansado no 7º. Eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz o meu alimento, foi Deus que fez. E eu celebro isso. Do outro lado, eu celebro o fato de que Cristo morreu na cruz do Calvário para me redimir. O sábado é uma lembrança da redenção. Então eu poderia dizer que sábado não tem nada a ver com obras, é o contrário, é o descanso das obras desse mundo. Né? Sábado é graça pura. Né? Volta para Efésios 2, 8 a 10, que nós já mencionamos, né? Pela graça sois salvos mediante a fé,
não de obras para que ninguém se glorie, né? Pois somos feituras dele. Depois fala, mas para boas obras. Então a gente não guarda o sábado para ser salvo, mas porque nós somos salvos pela graça do Cordeiro, nós podemos descansar. E Elmer, quantas vezes, em termos práticos, quantas vezes o pôr do sol se aproxima, o sábado está chegando e nós não concluímos a nossa obra ainda, o nosso trabalho na CPB, na FAP, eu na divisão, o irmão que nos acompanha em casa, no trabalho, na empresa. Mas o que nós fazemos? No sinal de submissão, Deus, não consegui terminar a obra da semana, mas eu vou parar, porque agora eu vou desfrutar da sua obra em meu favor. Ora, isso é legalismo? Isso é pura submissão, é pura confiança na obra de Deus, não na minha. Exatamente. Você vê que a humanidade foi criada no 6º dia da criação e não tinha feito nada. Adão e Eva não tinham feito nada na vida. E já entraram na vida. Deus fez o casamento dos dois, eles já entraram descansando, não sabe? Isso é graça pura. É verdade. Agora, interessante que o pastor Adolfo, ele conectou a lei com a salvação, com a libertação, em Deuteronômio 5, né? E eles usam, as pessoas que fazem essas teorias, né, antibíblicas, eles usam exatamente a cruz de Cristo como um argumento para tentar derrubar a lei de Deus, que inclui também o sábado. E eu imaginei um diálogo lá no santuário celestial, antes da encarnação de Cristo, ele dizendo a Deus, né, ao Pai, né? Pai, eu vou à terra e me tornarei um ser humano e morrerei na cruz para, com a minha morte, abolir esta lei que está diante de ti. Salvarei a humanidade morrendo na cruz e abolindo esta lei que está escrita nestas tábuas que estão aqui na arca celestial, na base do teu trono. Afinal de contas, o problema não é o pecado, é a tua lei. Ou seja, na prática, não é esse o raciocínio utilizado em todo mundo cristão que não aceita a lei de Deus na sua totalidade? Se esse raciocínio deles estiver correto, Deus deveria pedir perdão a Satanás, desculpas a Satanás, né, e chamá-lo de volta para o céu, porque ele errou. Porque se ele precisou mudar a lei de Deus, né, ele precisaria pedir desculpas ao inimigo dele, né? Mas não é esse o fato, né? Então, se esse raciocínio estiver correto, a igreja adventista está completamente equivocada, né? E os muitos líderes religiosos e teólogos cristãos são mais sábios do que Deus. Essa é a realidade. Nessa última mensagem, antes da volta de Jesus, que a gente lê em Apocalipse 14:6, nessa primeira mensagem angélica se vê um anjo falando em alta voz, levando o evangelho eterno, e depois vai falar, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É interessante essa noção. Conecta a noção de evangelho eterno, juízo, que nós estamos vendo aqui, e depois vai conectar a noção de adorar um Deus que é um Deus criador. E essa noção, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, é uma expressão que faz referência justamente ao 4º mandamento, que é o sinal dentro da lei de Deus, que vai falar justamente, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Depois fala uma série de pessoas, que nele nem tu, nem teu filho, nem tua filha, assim por diante. Depois fala, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então é interessantíssimo que essa expressão de Apocalipse 14:6, que vai falar céus, terra e mar e fonte das águas, faz referência justamente ao 4º mandamento, essa noção de que Deus é o criador de todas as coisas e, portanto, nós podemos descansar. Aqui mais uma coisa, se fala tanto, Elmer, na sociedade em que vivemos, somos todos iguais, então vamos lá. Olha para o sábado como um elemento que torna todos nós iguais. Durante a semana, você é o editor, você é o professor, você é o editor, o outro é empresário, o outro é advogado. No sábado, todos somos criaturas diante do Criador. Nivelados. Todos somos nivelados. Isso o sábado propicia. Nenhum outro dia de adoração tem esse poder no íntimo dele. É só o sábado que consegue fazer isso. Exatamente, porque é um pleno reconhecimento do senhorio de Cristo. Exatamente. Ele é o nosso Senhor e a gente pode confiar nele. Olha, eu acho que a discussão está bastante rica e a gente está percebendo a importância desse dia, e a grande ênfase aqui é nessa conexão do sábado como centro da lei de Deus e o elemento da graça que vocês estão trazendo muito bem, que precisa ficar muito claro na mente de todos os nossos telespectadores, né?
Não existe um chamado ao legalismo quando se fala em observância do sábado. E é interessante que uma outra prova dessa realidade que você acabou de mencionar é o fato de que no mesmo santuário e no mesmo trono está a graça e está esse princípio de justiça que é a lei, né? Que é o fundamento do governo de Deus, né? Isso é fantástico, porque você teria que ter um santuário para a lei, né? Para agradar talvez os que são supostamente legalistas, e outro santuário só com a graça, né? E não é esse o fato. Exatamente. O Elmer citou Apocalipse 14, versos 6 e 7, o contexto do Evangelho eterno, né? Do anúncio da última mensagem de Deus para a terra. E no coração do Evangelho eterno está uma referência explícita ao quarto mandamento da lei de Deus, que requer a observância do sábado. Você citou. O apóstolo João, se fosse hoje, a gente diria que ele usou Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou. Foi lá em Apocalipse, em Êxodo 20, verso 11, e tirou o céu e a terra e o mar. E copiou na primeira mensagem angélica. Por que nós temos que temer a Deus? Porque Ele criou o céu, a terra e o mar. Isso vem de onde? Do quarto mandamento da lei de Deus, do sábado. Então, no coração do Evangelho eterno. Isso aqui é bom lembrar. E no final da Bíblia. Né? Exatamente, está falando do Evangelho. O Evangelho é uma palavra doce, né? Mas é um Evangelho que não muda, é Evangelho eterno. No coração está uma referência explícita à guarda do sábado. O que evidencia, mais uma vez, que não existe nenhuma desconexão entre o sábado e a graça. E fonte das águas referencia o dilúvio. Gênesis 6 a 9, ali, que é juízo. Então, novamente, o juízo chegou, esse juízo pré-advento, né? E tudo isso também conectado com a criação, que já foi mencionado aqui, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, a guarda do sábado não é legalismo. O resumo da guarda do sábado, e nós convidamos você a guardar um sábado, se você ainda não experimentou isso, o resumo da guarda do sábado é lembrar que Deus é o seu Criador e lembrar que Deus é o seu Redentor. Eu convido você a experimentar isso. Se você está assistindo hoje, numa sexta-feira à noite, que é sábado já, deixe suas atividades hoje. Procure uma igreja adventista amanhã e passe um dia na presença de Deus, contemplando as obras que Ele criou, e você vai experimentar o que significa reconhecer que Deus é o seu Criador e seu Redentor. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora para descansar. Não é o descanso do sábado, mas para descansar um pouquinho, para a gente voltar no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora no último bloco desse programa tão especial em que estamos estudando a eterna e imutável lei de Deus. Bom, falando em eterna e imutável lei de Deus, nós precisamos conhecer isso à luz da palavra de Deus. E é por isso que eu quero apresentar a vocês mais uma vez essa revista, essa edição da revista Esperança Novo Tempo, cujo título é Eu Creio. Eu creio, uma frase poderosíssima que, quando sai da nossa boca com sinceridade, abre as portas da salvação para a nossa vida. E a gente só pode responder com eu creio diante do ensino da palavra de Deus. E aqui nessa revista nós temos uma sistematização preciosa de doutrinas importantíssimas da palavra de Deus para você tomar decisões ao lado da verdade. Se você deseja receber essa revista em sua casa, sem custo nenhum, como um oferecimento dos Anjos da Esperança, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, 12982444449, e você vai preencher um rápido cadastro e nós vamos ter acesso aos seus dados para envio desse material que abençoará certamente sua vida e a sua família. Vamos continuar estudando aqui a palavra de Deus. E, Elmer, quando a gente fala de lei de Deus, o que está em jogo de fato é a quem nós vamos adorar, né? Exato. Apocalipse 12:7 vai falar: temei a Deus e dai-lhe glórias, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, temer a Deus, o que é isso? Não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus. Antes, nos livros sapienciais diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é ter medo de Deus. Mas é justamente temer significa adorar também. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Ou seja, aqui no coração dessa visão do grande conflito de Apocalipse 12 a 14, nós vamos ter inserido justamente o que é o ponto central, que é a adoração. A quem você vai adorar? E aqui, obviamente, está desafiando, nessa última mensagem, antes da volta de Jesus, as pessoas adorarem o Deus Criador. É interessante que quando nós vamos para o próximo capítulo, Apocalipse capítulo 13,
O dragão, que é o inimigo de nossas almas, nós já aprendemos, identificamos ele como a antiga serpente, Satanás, o arqui-inimigo, o enganador. Ele é homicida, ele é o pai da mentira, nós já o qualificamos. Ele vai instrumentalizar duas bestas, que depois vão fazer uma imagem da besta, inclusive. E o ponto central do capítulo 13 é justamente que essas instrumentalidades do inimigo, elas vão ter um poder coercitivo para tirar a adoração do Deus Criador, Apocalipse, que nós vimos 14, verso 7, agora para alguma entidade que não é criador, para um não criador, ou seja, para a criatura. Volta para Ezequiel 28, Isaías 14, a noção de que vou me exaltar, vou ser como Deus. A idolatria sempre tem essa conexão de a criatura querer ser como o Criador. E aqui tem uma linha tênue que a gente tem que pensar, porque Satanás, ele queria ser como Deus, né? E a Bíblia fala às vezes para a gente, sede vós perfeitos, assim como vosso Pai é perfeito. Mas tem uma diferença, não é? Entre nós queremos ser como Deus, no sentido, Deus é amor, eu quero ser amoroso também. Para o desejo do inimigo de ser como Deus, no sentido de se colocar no lugar de Deus, substituir a autoridade e o governo de Deus. O Sr. White menciona que Satanás, ele queria ter o poder de Deus, mas não o caráter de Deus. Isso faz toda a diferença. Em Apocalipse 13 agora, na introdução dessas bestas, a gente vai ver que essas bestas vão desvirtuar, tirar o foco da adoração do Deus Criador para aquilo que não é o Senhor. Isso se chama idolatria. A primeira tábua dos 10 mandamentos, ela protesta contra essa direção. Exatamente. Esse tema do sábado que falamos no bloco anterior, é inevitável a conexão que a gente pode fazer com Daniel capítulo 7, porque lá em Daniel capítulo 7 é mostrado que a falsa adoração, que o Elmer mencionou, tenta mudar os tempos e a lei. E o único dos 4 mandamentos que tem em si o tema do tempo, qual que é? É o sábado. Historicamente, o poder romano, que venera o domingo como dia de oração, tem insistido na mudança do sábado para o domingo. Então, é importante lembrar de que há uma luta, então, espiritual, uma tentativa de falsear a adoração. Exatamente. E a gente está diante de um conflito que, na verdade, já começou porque a guerra de narrativas está diante de nós e nós aqui, com esse programa, inclusive, estamos levando um convite, né, de esperança para as pessoas tomarem uma decisão. No capítulo 13 do Apocalipse, a gente tem aí esses poderes que foram mencionados pelo Elmer, né? Temos o dragão, temos uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra. A gente, claro, vai trabalhar esses símbolos ainda ao longo da temporada, mas é interessante que esses poderes, eles são falsificações, são uma trindade, né, que falsificam a verdadeira trindade, que é Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. O dragão aqui diz que ele dá, no capítulo 13, verso 2, ele dá à primeira besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui ele está imitando Deus, que é o único que tem o trono, né, universal, né. A besta que surge do mar, ela recebe uma ferida mortal que é curada, e nisso ela está parodiando o que aconteceu com Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que morreu, foi ferido também de morte, mas ressurgiu, né, quando ressuscitou. E a besta que surge da terra, ela faz descer fogo do céu, ela opera sinais para enganar as pessoas, e ela é considerada no Apocalipse e na Bíblia, a gente entende como sendo falso profeta, né? E aqui imitando a obra do Espírito Santo, falsificando a obra do Espírito Santo, né? Que lá em Atos 2, por exemplo, fez descer fogo na forma de línguas, né? E assim ela vai enganando o mundo, preparando o mundo para receber esse sinal que é mencionado no final do capítulo 13, né? Um sinal que vai ser colocado para as pessoas, e aquelas que não quiserem esse sinal, né? Vão ter aí um cerceamento, né? Uma perseguição, né? Não poderão comprar nem vender, um boicote, né? Econômico, né? Então a gente tem diante de si aí um conflito, e a gente precisa estar consciente disso para se preparar, né? Volta para o dragão, né? Às vezes ele persegue, ele é coercitivo, às vezes ele engana. E aqui a gente tem um exemplo claro
dessa estratégia de ser coercitivo novamente. Exatamente. Ele que não tiver a marca da besta, ele vai lá e persegue. Apocalipse 13 apresenta, especialmente a partir do verso 11 até o 18, apresenta essa ressurreição plena da ferida da cabeça que foi ferida de morte, né? Ou seja, o que significa isso? Que aquele poder opressor que reinou durante 1260 anos, na Idade Média, oprimiu os santos do Altíssimo, mudou os tempos e a lei, fez uma guerra contra o Altíssimo, que chegou até no santuário celestial, aquele poder que foi freado, né, em 1798, perdendo a sua capacidade de agredir o povo de Deus, no tempo do fim esse poder vai retomar essa capacidade a partir de uma aliança político-religiosa que se consolidará como uma liderança no mundo para trazer um suposto tempo de paz e prosperidade para a Terra, paz e prosperidade fundamentados numa ideologia religiosa de que as pessoas deveriam voltar à adoração a Deus, mas com essa sutil e grave mudança no centro da lei de Deus. Ou seja, se a lei de Deus diz que nós devemos guardar o sábado, o 7º dia da semana, a ideologia religiosa e pagã que estará em vigor no mundo, nessa aliança político-religiosa, apontará para a necessidade de guardar o falso dia de adoração, que é o domingo, e estabelecerá esse dia como um decreto para que as pessoas possam se identificar com essa ideologia. E é por isso que o Apocalipse, capítulo 13, verso 18, chama isso de marca da besta. Ou seja, um elemento distintivo para aqueles que aderiram a essa ideologia satânica. Deus tem a sua marca, o seu sinal, né? Ezequiel, capítulo 20, vai dizer assim, verso 12: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. E lá no verso 20 de Ezequiel, capítulo 20, diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então parece que assim, todas as vezes que Deus ele estabelece algo, tem uma contrafação, que é uma paródia, modificando alguma coisa, mas obviamente colocando o dedo de criatura e não do Criador. Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante em conexão com o que o André colocou. Do mesmo jeito como há uma paródia para o próprio Deus e a Trindade, Deus Pai parodiado pelo dragão, Deus o Filho parodiado pela besta do mar, e Deus Espírito parodiado pela besta da terra em Apocalipse 13, há uma paródia também para o dia que identifica os servos do Deus Altíssimo, que, como você mencionou claramente com textos bíblicos, é o sábado. Então, essa falsa trindade, o dragão, a besta do mar e a besta da terra, também tem um falso dia para identificar aqueles que se identificam com ele, que é o domingo. Né? E é interessante que eles não fazem isso, ou não farão isso, em nome do dragão, eles farão em nome de Deus. Ou seja, a gente sabe que por trás disso está o dragão e os seus instrumentos, mas isso vai ser feito em nome de Deus. E por isso que muita gente vai receber essa marca, que no capítulo 13 do Apocalipse, ela é colocada em muita gente por meio da sedução. E talvez numa parte aí do povo, por meio da coerção, né? Por isso que fala na mão direita ou na testa, né? Então, muita gente vai ser convencida pela sedução, pelo falso profeta, né? Então, isso é muito perigoso, né? Apocalipse 13:6 usa o verbo seduz as pessoas, mas depois, na sequência, diz que essa besta vai levar à morte aqueles que não obedecerem aquilo que ela está estabelecendo, né? Ainda dá tempo de entrar na quinta-feira Tá, sobre as 3 mensagens angélicas, e o irmão que nos acompanha, a irmã pode ler o texto de Apocalipse 14, 6 a 12, muito conhecido para nós adventistas. Mas eu queria fazer um resumo rápido. A primeira mensagem do anjo proclama o evangelho eterno e convida as pessoas à restauração da verdadeira adoração de Deus como Criador. Qual que é o propósito da primeira mensagem? É chamar o mundo ao arrependimento. O Amber disse agora há pouco, né? Temam a Deus, fobeu. Mas não é o medo de Deus em si, aproximar-se a Ele com reverência, com respeito, atendendo ao apelo para uma mudança de vida.
Na segunda mensagem, o segundo anjo adverte contra todas as formas de adoração originadas em mecanismos humanos. E é curioso que ali, a segunda mensagem fala de prostituição. O que é prostituição aqui? É o relacionamento ilícito entre a igreja apóstata e os poderes civis. E, finalmente, a terceira mensagem proclamada é contra a adoração da besta e de sua imagem, que é o procedimento no qual as pessoas se envolvem, em última análise, quando rejeitam o evangelho da justificação pela fé. E qual que é o foco da terceira mensagem? Ela dirige a atenção do mundo para as consequências de se rejeitar o evangelho eterno e as mensagens de Deus que nos convidam constantemente à verdadeira adoração. Então, nós temos aqui um recado da mais alta importância, um apelo de Deus fortíssimo para um retorno a Ele e um retorno à verdadeira adoração no dia dele também. É significativo que a terceira mensagem angélica termine no verso 14 com um contraste entre os adoradores da besta e os verdadeiros adoradores de Deus. Diz o texto, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Essas são as características dos santos no tempo do fim. Guardam os mandamentos de Deus, todos os mandamentos, e têm a fé em Jesus. Hoje você está sendo convidado a ter essas características para receber o selo de Deus e a salvação em Cristo. Receba esse convite. Esse convite especial está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até semana que vem.